Olá, olá, boa tarde, Camila, boa tarde, Horta, tudo bem com vocês? Tudo bem, Camila? Boa tarde, Léo. Tudo bem? Rapaz, nosso time está completo, todo mundo de cinza. Se marcasse para combinar, não dava certo, viu? E a gente sempre combinando aqui, né? É isso aí. A Tudo Horta bem? reparou agora, hein? Tudo bem, Horta? Tudo bom, Léo? Tudo bom, Camila? Que bom estar aqui com você nesse dia memorável, né? Hoje realmente é um dia para entrar para a história. Exatamente, a gente vai falar bastante sobre isso, mas só fazer um reparo aqui na Camila, que ela falou, bom telenauta sai no Boa Noite. Não, ele sai na live do Conde, Camila, ele vai até Ah, é meia-noite. verdade. Ainda tem a Já live do pensou, Conde no já final pensou às 11. É já verdade, Léo, pensou bem entrar às lembrado. 6h30 até meia-noite aqui? Tem uma galera que vai, viu? Tem, tem. A gente tem que fazer esse ranking. Vou contabilizar, vou contabilizar. Vou deixar vocês aí nesse bate-papo, daqui a pouquinho eu volto. Valeu, beijão, tchau, tchau. Grande Horta, tudo bem? Tudo bom, Léo? Tudo tranquilo? Brasília muito quente, muito abafado ainda, dando uma melhoradinha agora, mas o Sul preocupando. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu tenho pedido para as pessoas no Sul se informarem. Tá aí vindo um novo de um ciclone extratropical, então fica ligado, né? Cuida com isso. As comportas de Porto Alegre já estão fechando para evitar que o Guaíba passe por cima, mas é sempre bom a gente estar colocado. A informação é a melhor forma de salvar vidas. Exatamente. Horta, quem diria que esse dia ia chegar, hein? Um militar ali sentado numa CPI da estatura do general Heleno, né, que era tão poderoso, tão arrogante, sendo praticamente humilhado nessa comissão, né? Não sei se você assistiu a parte da manhã, mas o que você nos diria? E como você colocou as duas palavras importantes, né? Arrogante e poderoso. Os poderosos, quando são arrogantes, eles não deixam de ser arrogantes quando deixam de ser poderosos. E é isso que aconteceu agora com o general Heleno. Quer dizer, a arrogância permanece idêntica, como se nada houvesse acontecido. Inclusive, ele chega a reconhecer no meio do depoimento, ainda que eu acho que isso é um problema mental, talvez já, né, alguma condição de saúde que o general esteja enfrentando, talvez a defesa dele, inclusive, possa alegar ali adiante demência, alguma questão assim, mas o general reconheceu que ele era o poder moderador. Ele, em vários momentos, tentou dizer que o GSI era uma espécie de poder moderador, que a função do GSI era manter as instituições silentes quando das agressões do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, a arrogância é algo impressionante. Agora, eu disse que esse é um momento histórico, Léo, porque fazia muito tempo que a República Brasileira, as instituições civis brasileiras, elas efetivamente precisavam interpelar essas figuras perversas, essas figuras antigas, antiquadas e que merecem estar sim na cadeia, como o general Heleno, e interpelar da forma como está sendo interpelado. Ele perdeu a calma no mínimo 4 ou 5 vezes, e acho que se não fosse ali aquela confusão com o Brunelli, não sei o nome daquele deputado que só está no Congresso para patifar as coisas, a situação seria ainda muito pior para o general. Heleno diz a CPI se considerar um poder moderador. Essa ideia de poder moderador, né, Horta, está impregnada na mentalidade militar, né? Vamos lembrar o que é o poder moderador. O poder moderador é um dos poderes que surge lá na Constituição de 1824. O Brasil inova, né? Todo mundo trabalhava com a ideia dos 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo, e a Constituição de 1824 traz para o Brasil uma ideia que era uma ideia que já existia na França, mas que não tinha sido colocada em lei. E cria no Brasil o poder moderador. O poder moderador era pessoal e intransferível do imperador, ou seja, o imperador, pela Constituição de 1824, ele podia intervir em qualquer um dos 3 poderes com o objetivo de fazer com que eles não entrassem em disputa, não entrassem em briga. E o que a história mostra é que o poder moderador ele foi muito mais usado como uma ameaça do que como uma efetividade, mas ele estava lá. Alguém que tinha a última palavra, e esse é o grande poder na República, ter a última palavra. Imaginar que uma figura perversa como o general Heleno possa imaginar que ele tinha essa perspectiva, já é por si só motivo para que a gente tranque esta figura dentro de uma prisão, obviamente depois de um processo penal com ampla defesa e tudo mais, e jogue a chave fora, porque são pessoas que não merecem estar dentro do processo da democracia. Mas você acha que isso vai acontecer, Horta? Ou a gente vai ficar com simplesmente com essa satisfação de vê-lo humilhado numa CPI e fica por isso mesmo? Olha, ele cometeu 2 crimes hoje, né? Ele ofende uma senadora, claramente, inclusive com
o microfone aberto, né? E depois ele promove crime também de transfobia contra uma deputada, onde ele chama a deputada de ele o tempo inteiro e faz questão de chamar de novo de ele para fazer isso. Sem falar na quantidade de vezes que ele mentiu na CPI. Portanto, de todos os militares que eu vi irem à CPI, o general Heleno é efetivamente aquele que mais transpassou os limites da legalidade. Eu acho que se nós tivéssemos condições, ele já deveria sair daí preso, ia ficar algumas horas ali no serviço do Legislativo e depois, obviamente, ia ser solto, mas essa eu acho que seria uma excelente forma da gente quebrar esses símbolos. Tenho dito isso muito, né? Nós precisamos atacar os símbolos antes, efetivamente, de tirar os poderes destes indivíduos, né? Esta figura sorridente, senhora de todas as maldades que cometeu, transcorrendo por cima da CPI como se nada tivesse acontecido, é exatamente o que de mal existe no Brasil. Os militares precisam ser retirados deste pedestal onde eles se autocolocaram e eles entrarem na condição de pessoas normais como quaisquer outras e que cometeram crimes e precisam pagar por isso. Pergunta, como você disse, Léo, será que isso vai acontecer? Eu acho que não. Acho que o governo não tem força para isso ainda. E o tweet do Mourão, saudando um líder, né? Quer dizer, eles tentam, há um corporativismo grande, né? Claro, mas isso existe desde o início, quer dizer, a República Brasileira é fundada pelo espírito de corpo do Exército. O espírito de corpo do Exército é que eles se veem como diferentes do mundo civil e eles travam uma luta particular contra os civis em todos os momentos. Sempre quando você olhar um militar, ele está em guerra contra os civis. Os civis dizem para não estacionar de um lado, o militar quer estacionar ali porque ele é diferente. Os civis dizem que é para se fazer determinada coisa, o militar vai dizer que não, porque ele tem outra perspectiva. Os civis precisam desesperadamente trabalhar para conseguir casa, pagar seus salários. Os militares não precisam nada disso porque eles estão dentro do Exército, se ajudam e fazem efetivamente tudo o que querem dentro dessa perspectiva. É necessário tirar isso deles. É necessário colocar as Forças Armadas como uma das instituições dentro do controle civil. A gente ainda não tem condições de fazer isso, na minha opinião. Agora a gente vai virando uma página, né, do 8 de janeiro. 9 meses de governo Lula. Semana passada, o Lula a gente chegou a falar, né, sobre a participação do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, fechando um ciclo internacional. E agora, Horta, hoje a última agenda dele antes de, vamos dizer assim, se resguardar para a cirurgia que vai ser feita na sexta-feira. Como é que você está vendo? De que maneira o governo Lula chega a esses 9 meses quase completos agora, na sua opinião? Se nós olharmos efetivamente as últimas pesquisas, IPEC, IPESP, o saldo ele não é como a gente imaginava que seria. Quer dizer, essas duas últimas pesquisas nos mostram que o antagonismo ao presidente Lula, aqueles que não aprovam o seu governo, ele continua exatamente no mesmo ponto do período pré-eleitoral, do período pré-eleição, inclusive. O que nos mostra que, de alguma maneira, nós não estamos conseguindo romper essa barreira do consenso sobre as forças políticas na sociedade. É óbvio que para quem pensa, para quem entende a realidade, para quem vive efetivamente o Brasil e não dentro da sua bolha ideológica, as condições efetivas as condições efetivas da mudança material estão aí, né? As pessoas, especialmente as pessoas mais pobres, estão voltando a comer, o emprego de alguma maneira deu uma relaxada, embora a quantidade de bons empregos não tenha aumentado no Brasil, mas as coisas estão mudando para 9 meses. O que me preocupa é a manutenção dessa oposição ferrenha, que me parecia que estava aferrada a Jair Bolsonaro, mas que, de alguma maneira, nos últimos meses tem se distanciado um pouco dele e se colocado como oposição ao presidente Lula. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, Tuxa, em falar em antilulismo, talvez mais do que antipetismo. O antitrabalhador, enfim, quer dizer, essa coisa da luta de classes propriamente, né? A Ana Petri está dizendo, a arrogância vem antes da queda, né, sobre o general Heleno, mas em linha com isso que você acaba de dizer, você acha que esse pedido de desculpas do Dória ao Lula pode ajudar a melhorar o ambiente, de certa maneira? Quer dizer, a quebrar resistências aí na chamada classe dominante? Acho que não. Acho que o Dória o que está fazendo aí é tentar reeditar uma dobradinha. Ele viu Aécio Neves sendo recuperado pela mídia,
né? O Aécio Neves, tão logo Jair Bolsonaro se mostrou como uma carta fora do baralho, a mídia já recuperou Aécio Neves com a ajuda do STF, engavetamento de uma série de processos, e o Dória, que estava longe disso, pensou, bom, se vai haver uma recuperação, então eu também estou nesse páreo, afinal de contas, talvez, e a gente tenha que dizer certamente, talvez o Dória seja uma das faces mais civilizadas nesse processo todo, porque quer nós queiramos ou não, quem começa o processo de busca da vacina em São Paulo, efetivamente é ele, como governador, contra a posição do governo central. Acho que ele acabou pagando um preço maior do que os erros que ele cometeu, que não foram poucos, e acho que acabou não se reconhecendo essa importância dele, e acho que aqui ele está tentando se recolocar no cenário político. Já que vai voltar a democracia, então eu também estou aí, lembrem de mim. Agora aqui, ó, eu acho que, independente dessa questão, quer dizer, tem um movimento de afastamento do Bolsonaro. Você vê, por exemplo, as dificuldades do prefeito de São Paulo, que às vezes tem que dizer que ele é bolsonarista e às vezes tem que dizer que não é, né? Porque ele tem que dosar. Ele quer o apoio do Bolsonaro, mas ao mesmo tempo não quer o peso que isso pode acarretar. O Zema fez um movimento semelhante, que eu vou botar na tela aqui já, em que ele falou o seguinte, olha, que ele só apoiou o Bolsonaro porque ele era anti-PT, tem nada a ver com o Bolsonaro, e agora está dizendo que não tem parente em cargo público, está se diferenciando. Será que a direita não vai tentar se afastar dessa figura tão deplorável? Na realidade, esse movimento todo já estava sendo feito pelo presidente do PL, né? O presidente do PL tentou construir na Michele Bolsonaro um farol de votos, né? E se afastar de Jair Bolsonaro. Esse era o objetivo todo. O objetivo todo era ter os votos de Bolsonaro sem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro reagiu a esse processo e não permitiu. Reagiu atacando a Michele Bolsonaro, dizendo que ela não vai ser candidata a coisa nenhuma sem necessariamente que ele concorde com isso. E, obviamente, o Bolsonaro está tentando fazer ainda desse grupo de votos, desse conjunto de votos que ainda ele apoia, uma tábua de salvação, né? Eu não sei se ele vai conseguir, mas que com certeza a direita brasileira está tentando retomar o protagonismo do seu campo, porque efetivamente perdeu esse protagonismo, porque foi literalmente tomada de assalto pelo fascismo bolsonarista. Quer dizer, os bolsonaristas entraram em todos os partidos e destruíram a base ideológica desses lugares. Há um movimento de retorno. Eu acho que esse movimento não está sendo muito bem pensado, não acho que o Zema seja esse farol de inteligência capaz de fazer esse processo, porque não é um processo fácil. Você conseguir buscar os votos de alguém e se afastar efetivamente da condição política de domínio sobre esses votos que o Bolsonaro ainda tem é algo muito complexo, muito complicado. Mas acho que esse é o caminho que já estava sendo colocado lá pelo presidente do PL lá atrás. O presidente Lula, Horta, ele tem duas decisões importantes para tomar, né? Entre várias outras, mas duas que são meio urgentes, é a escolha do novo PGR e a escolha do ministro do Supremo, que vai substituir a Rosa Weber. Sobre o PGR, as pessoas falam em dois candidatos, o Paulo Gonet, que tem apoio do Gilmar e do Alexandre de Moraes, e o Antônio Carlos Bigonha, né? Estava vendo na nossa manchete, a gente publicou uma matéria aqui importante, que tem a ver também com essa coisa do militarismo no Brasil, né? Candidato a PGR, Gonet foi contra a responsabilização do Estado pelos assassinatos de Zuzu Ângel, Marighella e Lamarca durante a ditadura. Ou seja, é uma pessoa conservadora e provavelmente reacionária também, né? Esse é o tipo de pesquisa nas decisões anteriores das pessoas que é feito em países mais antigos nessa questão de democracia, como, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, e que no Brasil a gente não faz. Quer dizer, todos esses indivíduos que são candidatos a esses cargos importantes, eles têm as suas decisões historicamente colocadas. Basta uma simples e pequeníssima pesquisa que você efetivamente encontra esse tipo de decisão. E, no meu entendimento, esse tipo de decisão seria suficiente para afastar essa figura da condição de postulante a esse cargo. Se você não é capaz de reconhecer efetivamente o assassinato, a responsabilidade do Estado pelo assassinato dessas figuras, então você não merece estar na condição de Procurador-Geral da República de um governo de esquerda. Agora, eu não acho efetivamente que o presidente vá se deixar levar por esse tipo de situação, porque não foi nenhuma nem duas vezes, que ficou muito demonstrada que a forma de tomada de decisão nesses cargos não é técnica, ela é sempre mediada por esses parâmetros estranhos que passam aí pela vontade de uns, pelos interesses do outro e pelas indicações de terceiros. Infelizmente, o Brasil não melhora nesse sentido. E STF, Horta, você vê assim, ontem teve a notícia, né, importante,
o presidente Lula dizendo que não vai se pautar nem por gênero, nem por raça para escolher o substituto da Rosa Weber. Como é que você viu isso? Quer dizer, parece que, na verdade, isso meio que silenciou toda a pressão que vinha sendo feita, né? Eu acho que o presidente fez uma declaração que é uma declaração de autoliberdade, quer dizer, olha, desculpa, a decisão é minha, eu não vou me pautar pelas coisas, quer dizer, posso me pautar por isso, também posso não, porque eu estou decidindo. Eu tenho a impressão que aí eu aposto assim mais no sentido de uma vontade mesmo, que o presidente não vai indicar nenhum dos 3 nomes que estão aí mais colocados. Eu acho que indicar Flávio Dino seria um enorme erro político para os 10, 20 próximos anos do Brasil e enfraqueceria demais o arcabouço. Porque o Flávio Dino é indiscutivelmente a figura de esquerda com maior capacidade de amealhar votos em diversos estratos da sociedade brasileira que não necessariamente dialogam hoje com o PT. Né? O Flávio Dino tem feito todo um trabalho de se tornar conhecido e palatável ao centro brasileiro, coisa que antes ele ligado ao PC do B me parecia que não estava conseguindo, e tenho a impressão que ele é a figura mais evidente na ausência de Lula para levar o país adiante nesse sentido. A colocação dele no STF me parece que acaba e encerra essa postura, além de que nesse momento ele é um dos grandes pilares do governo. Foi ele que não permitiu que o golpe acontecesse no dia 8. É ele que toma as decisões corretas na esplanada dos ministérios, não dando espaço para que os militares pudessem avançar com o seu sentido na GLO. Eu tenho a impressão que seria um enorme tiro no pé colocar ele no STF. Ou seja, na sua opinião, então, ele tem que ser, na verdade, preparado como um potencial sucessor, é isso? Isso. Na minha opinião, o ministro Flávio Dino tem que ser permitido a ele continuar o excelente trabalho que vem fazendo dentro do judiciário, ampliar cada vez mais a sua participação e as informações sobre ele, e lá adiante ele ser uma das figuras mais importantes do governo. Se o presidente Lula se candidatar a um segundo mandato, ótimo. Se não se candidatar, eu tenho a impressão que o Flávio Dino é a figura hoje que mais tem condições de obter votos em locais na sociedade brasileira em que o PT não consegue dialogar. A Maria Angélica Coldbelli está exatamente concordando com o que você falou. Prefiro o Dino na justiça e sendo nosso futuro presidente. Marina Bastos também, graças ao Flávio temos democracia. Fica no governo, futuro presidente. Então está aqui Flávio Assis concordando com você. Mas por que você tem, então, restrições ao Bruno Dantas e ao Jorge Messias? Eu acho que o Bruno Dantas tem contatos que não são bons dentro da própria estrutura política, que não são os melhores, especialmente não categorizam ele como uma figura de esquerda capaz efetivamente de tomar decisões corajosas lá dentro. E acho efetivamente que o Jorge Messias não tem estatura para enfrentar a briga mais dura dentro do STF, que é uma briga contra Gilmar Mendes e contra pessoas com essa estatura lá dentro, né, com esse tamanho, tanto em termos de conhecimento jurídico quanto em experiência jurídica. Acho que nenhum dos dois tem essa capacidade. O Bruno Dantas, né, ele tem ligações mais, quer dizer, ele vem da ligação com o PMDB, com o próprio Renan Calheiros e tal. Mas a gente publicou essa matéria hoje que é bem interessante, viu? Há mais diálogos aí da chamada Vaza Jato, e o Deltan dizia que o Bruno Dantas era o osso mais duro de roer dentro do TCU, né? Porque no TCU ele combatia toda essa farra da Operação Lava Jato. Agora, Horta, você, e aí não é uma crítica aqui a você não, não me entenda mal, mas você sempre foi crítico, né? A indicação do Haddad para o Ministério da Fazenda, e a gente está chegando a esses 9 meses, quer dizer, com bons resultados na economia. No dia de hoje, quer dizer, antes também de se recolher para essa cirurgia, o Lula elogiou a serenidade do Haddad e disse que a economia brasileira não vai dar um cavalo de pau. Ele disse, a economia vai continuar serena, aqui ninguém vai dar cavalo de pau, não vamos inventar, a gente vai fazer o que precisa fazer. Então, o Haddad é aquele ministro de uma certa continuidade, é uma transição suave, vamos dizer assim. Exato. Eu sempre achei e continuo achando que o ministro Fernando Haddad
não tinha o perfil inovador suficiente que requeria um ministro da Economia do Brasil no início do século XXI. Nós estamos aí na segunda década do século XXI, que precisa fazer uma série de transformações rápidas na economia brasileira e tem poucos recursos para isso. Acho que esses 9 meses, essa transformação da economia brasileira nesses 9 meses, se dá muito mais pelo gasto público que foi feito, efetivamente, do que pelas medidas que estão sendo propostas pelo Fernando Haddad, que, na sua maior parte, só vão entrar em vigor em 2024. Então, assim, o que hoje o Haddad traz é uma certa ideia de que no futuro o Brasil não vai inventar absolutamente nada, que é o que o presidente Lula, de alguma maneira, está dizendo aí. E eu tenho a impressão que para a gente poder rever e poder crescer o que nós perdemos nos últimos 10 anos, nós precisávamos ser mais ambiciosos. Eu tenho muito medo, Léo, que no final desse período do primeiro governo Lula, a gente chega a uma situação em que internamente nós tenhamos conseguido colocar comida na boca do trabalhador, nós tenhamos conseguido tirar as pessoas da pobreza, mas nós não tenhamos conseguido avançar do ponto de vista da corrida que as economias mundiais estão fazendo para as tecnologias do século XXI. Eu não tenho conseguido ver os saltos que o Brasil precisa dar a partir das medidas que o ministro está colocando. Há quem diga que, bom, só essa calma no início já é algo bom. Eu estou olhando um pouco para frente. Acho que nós vamos ter problemas a partir de janeiro. Mas, por exemplo, o Brasil não está retomando... Vou dar um exemplo aqui, vou botar na tela aqui. O BNDES financiou exportações da Embraer em 778 milhões em 2023. Grandes vendas aí da Embraer para empresas aéreas, transição energética, investimentos da Petrobras sendo retomados. Será que não tem aí uma retomada industrial do Brasil num novo patamar também? Vamos lá, a Embraer está com um embrólio tremendamente grande aí com questão da aquisição que foi feita pela empresa norte-americana. Grande parte das patentes que eram da Embraer foram quebradas de forma completamente absurda, e a Embraer não é mais uma empresa pública como nós conhecemos, a gente sabe disso, já era uma empresa privada há algum tempo. Grande parte dessas vendas e essas exportações são em cima do KC-390, que, se não me engano, era uma tecnologia que tinha sido definida e delimitada já no governo Dilma. Quer dizer, esse é um trabalho que transcende, que é anterior ao próprio governo Bolsonaro. Não vejo que a Embraer esteja inovando nesse sentido. A tentativa da Petrobras de se tornar um marco na transição de energia limpa, nesse momento é só uma tentativa mesmo. O grande projeto hoje da Petrobras é retirar petróleo da Bacia Norte, especificamente no norte ali da região, com 5,6 bilhões de barris, se não me engano, que foi a informação que o ministro de Minas e Energia deu ontem ou anteontem. Ainda o potencial de transformação da economia brasileira é pequena, embora o BNDES esteja dizendo estamos a postos para financiar esse tipo de coisa, nós não temos condições tecnológicas para fazer esses financiamentos. Nós temos vontade, parece que o ministro Mercadante está interessado nessa transição, mas a gente não conseguiu, em função dos 10 anos de atraso, fazer essa virada de chave e alcançar determinadas tecnologias. Veja só, a CEITEC, Léo, a CEITEC segue lá, jogada num canto, a única fábrica de microchips que o Brasil tem, segue lá jogada num canto, sem que isso entre dentro de um grande programa nacional de desenvolvimento de tecnologia e industrialização. O Brasil carece disso urgentemente. Essa matéria que você mencionou, Alexandre Silveira, diz que a margem equatorial tem 5,7 bilhões de barris de petróleo só no Amapá, cobrou rapidez do IBAMA. A Marina está fazendo cara de paisagem assim na reunião. Ela não briga com o Alexandre Silveira, mas ela também não contesta e mantém lá o parecer do IBAMA. Você acha que o Brasil tem que arbitrar isso aí, correr atrás dessa exploração quanto antes ou não, Horta? Pois é, eu tenho dito em vários lugares que eu sou a favor da discussão nesse momento, tá? Eu não tenho informações técnicas suficientes para saber se a exploração ali naquela região é minimamente sustentável ou não. Nós precisamos saber disso. Como historiador, eu te digo o seguinte: todos os lugares onde você inicia um processo de exploração de riquezas minerais dentro do subsolo, você degrada efetivamente o ambiente à sua volta como condição normal do próprio processo de exploração. A questão é que a gente tem que medir se essa degradação, a riqueza que ela vai ser gerada, vai acabar servindo para melhorar o nível de vida de todas as populações do Brasil, ou se nós vamos fazer isso efetivamente, desmontar grande parte das defesas daquele ecossistema e acabar por conta de um golpe ali adiante, concentrando de novo esses valores, como nós vimos durante os governos Temer e Bolsonaro. Então isso é muito importante
importante essa decisão. Eu não tenho informações técnicas nesse momento para te opinar de uma forma responsável a respeito disso. Acho que nem eu tenho, nem a Marina tem, nem o próprio Alexandre Silveira tem, nem o presidente tem, e é disso que é feita a política, de escolhas em momentos em que as informações talvez não sejam as melhores. Não, eu te entendo perfeitamente em relação ao que você está dizendo, mas é porque tem essa urgência, né? Quer dizer, da mesma maneira em que existe essa discussão técnica, tal, o tempo está passando e o Brasil ali está deixando de explorar uma riqueza que outros países aqui ao lado estão explorando, né? Mas explorando e enriquecendo, né? A Guiana, nossa senhora, a Guiana cresceu nos últimos 5 anos de uma forma absurda por conta desse petróleo. Então, é óbvio que as populações ali naquela região também estão de olho nisso, mas a pergunta que tem que se fazer é sustentável? É possível mitigar os riscos? O resultado dessa exploração servirá para melhorar a vida das pessoas nesses territórios ou apenas para enriquecer pessoas do lado de fora? E veja, vamos lembrar, nós tivemos todo um cuidado de fazer novo marco exploratório do petróleo. A presidenta Dilma lutou como uma leoa para conseguir trazer dinheiro para educação e saúde a partir dos royalties do petróleo, e tudo isso caiu com um espantar de dedos aí através do golpe Temer e Bolsonaro. Aí a gente volta naquele ponto, né? Na verdade, não é simplesmente explorar o petróleo, mas é também retomar o modelo de partilha, tudo isso que vinha do governo Dilma. Tem que ter um plano nacional de desenvolvimento, um plano nacional de desenvolvimento tecnológico, um plano nacional de desenvolvimento energético, um plano nacional de desenvolvimento industrial e um plano nacional de desenvolvimento da comunicação, que eu já venho falando há muito tempo isso no Brasil. Falta ao governo Lula planos nacionais. Os ministérios trabalham cada um separado, dentro da sua ótica, fazendo seus trabalhos e acabam não tendo essa sinergia que a gente efetivamente precisa para saber se esses esforços estão indo para os lugares certos. Horta, você sempre foi muito crítico também dessa presença das fundações dentro do governo, especialmente na área de educação. Nessa semana houve uma notícia importante. Eu até falei sobre isso com o Daniel Cara também, não ao vivo, a gente trocou mensagens, que é a participação da Fundação Lehman em projetos do MEC e do Ministério das Comunicações. Em tese, é um bom projeto, aquela coisa, internet de altíssima velocidade nas escolas. Mas o setor público precisa das ONGs para fazer esse tipo de trabalho, não? Vamos lá, Léo. Em tese, não é um bom projeto. Tá? A ONU lançou... internet veloz em escola é sempre bom, né? Não é bom. Não então, é bom. A ONU lançou agora em 2023, em Montevidéu, agora, faz 60 dias, com o Camilo Santana lá, inclusive, um relatório chamado GEM 2023. Se você quiser botar na tela aí, as pessoas vão ter acesso a esse relatório. GEM 2023, bota Montevidéu, você vai achar o relatório. Relatório de quase 400 páginas, para quem é da área, baixa o relatório inteiro, para quem não é, baixa o relatório de 20 páginas. Nesse relatório, a ONU diz simplesmente o seguinte: a tecnologia não pode balizar o desenvolvimento da educação. A ONU declara que uma série de dados falsos estão sendo utilizados para fazer contratos com grandes empresas de tecnologia e estão colocando professores e a educação aquém daquilo que poderiam fazer caso eles fossem levados mais efetivamente a sério no processo de decisão. A ONU está denunciando esse tecnologicismo que hoje está mandando nas decisões comerciais de todos os lugares do mundo. Não adianta absolutamente nada você ter inserção na internet rápida e não ter letramento digital. Não adianta você ter internet nessa velocidade para as pessoas assistirem vídeo no YouTube ou se conectarem no Twitter e não necessariamente desenvolverem o que nós chamamos de conexão significativa, que são outros conhecimentos. Portanto, esse é um péssimo projeto que está sendo colocado. Sabe uma curiosidade? Eu já vou te devolver, porque agora eu me lembrei, a gente vai ter matéria no fim de semana de escola na China, em que os estudantes chegam e têm que entregar o celular. Ninguém entra com o celular na escola, então assim, só isso está acontecendo na China, isso está acontecendo nos países nórdicos, isso está sendo discutido efetivamente dentro da União Europeia. Esse negócio, olha só, Atush, entregar essa conexão para crianças e escolas sem um enorme programa anterior de letramento digital e de desenvolvimento de tecnologia digital nacional significa você abrir a porta do quarto do seu filho para a rua.
Então pensa na sua casa, e aí pensa o quarto do seu filho, e aí pensa alguém colocando uma porta aberta do quarto do seu filho para a rua, e dizendo para você o seguinte, não, veja bem, essa porta vai ser maravilhosa, ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. É isso que está sendo feito. Esse programa é um tiro no pé, é um dos maiores erros que a gestão Camilo Santana pode fazer. Eu espero que ele repense a respeito disso, especialmente pelo seguinte, eu fui à cúpula da Amazônia apresentar um trabalho lá, exatamente falando sobre extrativismo digital e perda de soberania. No hemisfério norte, Atush, sabe qual é a única empresa que vai poder oferecer 1 megabit por aluno por segundo para as escolas naquela região? A empresa do Elon Musk. Ou seja, se houver uma abertura, nós vamos entregar dinheiro público para essas grandes empresas de tecnologia, não vamos gerar absolutamente nada de tecnologia nacional, vamos perder soberania e não vai melhorar a educação da nossa população, porque já há pesquisas mostrando que o acesso, pura e simplesmente, à área de internet, a essa velocidade, não representa ganho necessariamente sobre, efetivamente, o aprendizado. Cadê as políticas de valorização do professor? Cadê as políticas de treinamento, de entrega, de condição para que o professor possa adquirir esses materiais? Não existe isso. O que está sendo feito é colocar a carroça na frente dos bois. Ó, Helena Rocha está dizendo, concordo demais, o relatório da ONU é revolucionário, a internet não é conhecimento nem informação qualificada. Não, e aí isso me lembra o caso do Elon Musk, né, que chegou a fazer aquele acordo no governo Bolsonaro, ia botar a internet em toda a Amazônia e tal, ia dar como brinde internet gratuita nas escolas, mas o que ele queria era mapear o subsolo. Né? Claro. Isso, e outra coisa, essas antenas que o Elon Musk está colocando aqui, nós não temos nem engenharia reversa delas, nós não sabemos nem o que tem ali dentro, nós não sabemos que tipo de funcionalidade está colocado ali. Isso que está sendo feito é um verdadeiro absurdo, é entregar dinheiro público. Olha só, e isso está sendo feito mediado ainda pelas Fundação Lehman, que está dentro do Ministério, e que eu tenho sido, Atush, sem brincadeira, uma das pessoas que tenho pago um preço mais caro por denunciar isso desde janeiro e fevereiro. Eu me tornei persona não grata dentro do Ministério e dentro das pessoas ali, exatamente por conta disso. Eu, Daniel Cara e outras figuras. Mas eu não posso me furtar de fazer isso. Essas fundações vão indicar onde vai ser utilizado o dinheiro para esse tipo de projeto que não tem a menor solução, não tem o menor embasamento técnico todo esse projeto. Se me chamarem em qualquer uma dessas relações, eu mostro que não há nenhum embasamento técnico para a decisão que eles estão tomando. Isso é desperdício de dinheiro público dentro de uma ação midiática que não vai levar à melhoria da educação, e esse dinheiro, aí sim, Léo, podia ser muito melhor utilizado em desenvolvimento de tecnologia nacional para letramento digital, em melhoria da condição do professor, para que ele possa se assenhorear dessas tecnologias e que a gente possa começar a ser produtor de tecnologia nesse mundo digital e não simplesmente um consumidor acrítico de todo esse processo. Conexão de internet, Atush, não melhora a educação. Doris está dizendo, radicalmente contra o Lema metido na educação. Maria Marta também está dizendo que o Daniel Cara não aceitou trabalhar nessas fundações, e Beatriz concordando com o que você falou sobre educação. Horta, você acha que a gente vai ter um breve período aí de interinidade do Geraldo Alckmin? O Lula vai, aí na verdade falando de tecnologia, né? Ele vai despachar mais por videoconferência, ele não vai querer parar, ele vai despachar com vários ministros e tal. Falou uma coisa importante também hoje, falou, ninguém vai vê-lo de andador ou de bengala, ele vai zelar pela imagem dele, quer dizer, então ele quer passar uma imagem de vitalidade. Isso é bom, né? Na verdade, o Lula fazer, por exemplo, comandar o governo por videoconferência, não deixar, quer dizer, o governo tanto tempo nas mãos do Geraldo Alckmin, nada contra o Alckmin, mas assim, o presidente é o Lula. Fazer videoconferência e zelar pela própria imagem é uma coisa importante também, né? Decisão acertada da comunicação, não oferecer à oposição nenhum tipo de imagem que possa ser usado para fragilizar a figura política do presidente, já visando efetivamente as disputas de 2026, não tem nenhum problema nisso, e a utilização da tecnologia. O Lula está velho demais. Tal. E não, isso vai acontecer, né? Mas o presidente está zelando para que isso não aconteça. Então, efetivamente, o que a gente tem que compreender essa decisão é fantástica, e parabéns ao ministro Paulo Pimenta por ter tomado essa situação. Hoje nós já temos condições claramente do presidente despachar do Alvorada, de ter todo o conforto lá dentro, de ter o tempo que ele precisa para se recuperar, e a gente espera que o nosso companheiro Zé Geraldo, né, porque ele era Geraldo Alckmin quando trabalhava lá no PSDB e neoliberalismo, hoje ele é Zé Geraldo, vice-presidente do Brasil, que o nosso querido Zé Geraldo seja essa força, de alguma maneira,
que precisa estar ali quando o presidente não pode estar presente, mas que pare por aí. É isso que a gente espera, afinal de contas, o presidente eleito foi o presidente Lula. Não, e videoconferência, né, para governar pode funcionar muito bem, né? Eu acho que o governo perde um certo contato, porque o presidente Lula ele é uma figura que aprende muito com a proximidade com as pessoas. Você já esteve com ele várias vezes, Atush, e você sabe muito bem que ele é muito observador, ele ouve muito, né? E isso a gente perde na videoconferência, né? Na videoconferência a gente tem a mensagem direta, que é o que a gente consegue aprender, mas o entorno, como as pessoas se relacionaram, à medida se aquela decisão está sendo tomada em consenso, ou se tem pessoas contrárias, isso tudo se perde. Então, certamente o presidente Lula vai perder um pouco dessa capacidade dele de compreender o entorno. Mas ainda assim, eu acho que esse é uma saída melhor do que simplesmente expor o presidente a uma situação que talvez possa ser utilizada em 2026 contra ele. Isso que você falou é muito verdade. A gente uma vez fez um almoço quando o Lula tinha acabado de sair da prisão. Acho que foi isso. Na sede do 247, muita gente. Tinha uma mesa grande com muita gente. E o que me chamou a atenção, fiquei reparando no olho, na pupila dele. E ele consegue ver um ambiente que tinha lá umas 40, 50 pessoas, ele conseguia perceber todo mundo ao mesmo tempo. Era impressionante. O cara não é mole, não. Ele é muito inteligente, muito observador, e isso permite com que ele tenha um julgamento sobre política que poucas pessoas têm. Ele consegue perceber dissensos e consensos, mesmo que as pessoas estejam em silêncio, apenas pela posição do corpo, pelo momento em que vão falar ou não. É muito interessante isso. A linguagem corporal, exatamente. Horta, muito obrigado. Vamos chamar aqui